Gente, o presidente Marcelo Teixeira, ele concedeu uma entrevista essa semana, no meio da semana, para a CNN Brasil. Essa entrevista ela foi ao ar neste domingo, dia 7, domingo à noite. E o presidente Marcelo Teixeira falou sobre algo que vocês souberam aqui em primeira mão, que é a negociação do Santos com a Saint-Gobain por uma área de cerca de 700 mil metros quadrados em São Vicente. Na entrevista, o presidente fala em 800 mil metros quadrados. Eu falo em 700 mil porque eu sei que tem uma área ali que vai virar parque ecológico, faz parte do projeto, mas não vai ser utilizado para o CT, vai ser um parque ecológico. Mas, enfim, independentemente, né? 700, 800 mil já é uma baita área para a construção de um projeto como esse. Ele falou sobre isso, confirmou essa informação, vou colocar aqui para vocês, e falou também sobre contratações, sobre planos do Santos para essa janela de transferências. Vamos ouvir o que disse o presidente Marcelo Teixeira, primeiro sobre o CT e depois sobre contratações, e aí a gente opina aqui, analisa, eu, claro, também quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui, então, o presidente Marcelo Teixeira, primeiro respondendo, dando a notícia sobre o CT em Praia Grande. Ele fala em primeira mão, mas não, presidente Marcelo Teixeira, você deveria acompanhar mais aqui o meu canal. Eu já trouxe essa notícia aqui já há quase uma semana, bem antes dessa entrevista que você concedeu à CNN, tá bom? Exibida neste domingo. Então, vamos ouvir aqui o presidente Marcelo Teixeira falando sobre o CT em São Vicente. Eu tive uma notícia chegando aqui a Santos que um dos principais investimentos do clube deve ser na construção de um novo CT para a base. Queria saber primeiro se procede, segundo como é que é o planejamento em torno dessa construção e qual é o impacto disso para o Santos. Procede, nós estamos num processo também de avaliação do nosso patrimônio, temos frentes abertas. Vou dar até de primeira mão para você, João, para o seu programa. Nós temos um acordo já prévio com uma empresa que é parceira do Santos, que detém uma área de cerca de 800 mil metros quadrados em São Vicente. Nós já fizemos o acordo com a Saint-Gobain, que é proprietária da área, e com isso, junto com a Prefeitura de São Vicente, nós pretendemos ali fazer o novo centro de treinamento da base. Nós temos investidores já preparados para fazermos, até porque não são valores tão altos para o mercado brasileiro e é fundamental para que haja um crescimento da estrutura do Santos Futebol Clube. Então, essa é a prioridade que o Santos tem. A prioridade também é a aquisição. Nós estamos aí num processo de edital junto ao Ministério, junto ao Governo Federal, da atual área do Centro de Treinamento Rei Pelé, que serve ao profissional masculino e feminino e a base no Sub-20. Ali também pretendemos adquirir a área, temos a preferência nesse processo licitatório e nós aguardaremos as datas corretas para que o Santos também faça essa aquisição. Então são duas frentes muito importantes, base e profissional masculino e feminino, que o Santos precisa e tem a obrigação de evoluir. Aí, é o que ele falou de mais importante, né? Confirmando, então, a negociação com a Saint-Gobain, que é essa multinacional francesa, que é proprietária dessa área. Ele falou em 800 mil metros quadrados, a parte que o Santos vai utilizar, de fato, no total, é cerca aí de 700 mil metros quadrados. Enfim, né, isso não faz muita diferença. O importante é que o presidente Marcelo Teixeira confirma a compra desta área lá em São Vicente, como eu disse para vocês já há alguns dias. Isso já está em contrato, já estão trocando minutas para finalizar esse contrato de compra da área. E o presidente também confirmou, que eu já disse aqui para vocês, que o Santos diz, né, internamente, que já tem aí potenciais investidores para construir o CT. Se isso de fato vai acontecer, se o Santos realmente vai fechar com algum investidor, a compra da área, pelo que me falam, está definida praticamente, apenas alguns detalhes no contrato para ser assinado. Agora, o mais importante é você construir, não adianta você ter uma área e aí, né? O Santos tem área também em outros lugares, tem lá a chácara Nicolau Moran, que está parada, mas também não adianta nada se você não tiver dinheiro, não tiver um projeto para construir. Então, o presidente Marcelo Teixeira alega que já tem esses potenciais investidores. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai descobrir com o tempo, né? Se é mais uma promessa de campanha que o Santos vai construir ali esse CT, a gente também só vai descobrir com o tempo. O que é fato é que há negociação da área, que está próxima de ser fechada, e que o Santos já tem um projeto. Inclusive, eu já mostrei aqui para vocês esse projeto, mostrei aqui uma imagem
do projeto, com 11 campos, mini estádio, vários estacionamentos, prédio de alojamento, o Instituto Meninos da Vila, enfim, eu já mostrei essa área aqui para vocês. Então, fato é isso. O que a gente tem de fato, de verdade, é a negociação do Santos com a Saint-Gobain, a compra da área, e o projeto. O Santos gastou dinheiro, fez um projeto para esse CT. Agora, se o Santos vai conseguir um investidor, se vai ter o dinheiro para construir o CT, se vai dar prioridade para isso já este ano, para de repente já anunciar investidor, investimento, começar obras este ano, se isso vai acontecer, aí já eu não tenho como responder para vocês. Agora, o que é fato, e jornalista, ele traz à luz os fatos, são esses. A compra da área e o projeto que o Santos tem para lá. Isso eu trouxe aqui para vocês em primeira mão. Certo? Agora o presidente vai falar sobre contratações. Foi questionado nessa mesma entrevista à CNN sobre os planos do Santos para a próxima janela de contratações. Eu vou colocar aqui no ponto. A gente ouviu o presidente falando sobre os planos do clube de contratações. Vou colocar agora, então, isso aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para colocar aqui. Pronto. Agora, vamos ouvir o presidente falando sobre a próxima janela de contratações, tá? E aí depois eu dou aqui as informações que eu tenho a mais e também a minha opinião, beleza? Mas antes da fala do presidente, aproveita, deixa seu like, que é importante para o vídeo ser espalhado para mais pessoas. E também, claro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Rumo aos 80 mil inscritos. Vamos lá? Vamos ouvir o presidente Marcelo Teixeira falando sobre contratações. Deixa eu ver se está no ponto certo aqui. Pronto. E queremos, nessa janela, respondendo a sua pergunta, dar uma qualidade melhor a esse elenco. O Santos possui um bom grupo de jogadores, mas nós temos a prioridade, sem fazer nenhum tipo de loucura, mas dentro dessa realidade, reforçar o Santos com vistas a essas próximas competições do próximo semestre. Mas vem contratação, presidente? Nós estamos estudando, dentre as saídas, as entradas, temos algumas prioridades de posições que o departamento técnico indicou, mas sem nenhum tipo de ilusão ou criar uma expectativa junto ao torcedor. Ou seja, contratações virão, mas o senhor está dizendo que é com o pé no chão. Com o pé no chão. Serão úteis, mas com o pé no chão. Presidente, É isso. O presidente Marcelo Teixeira apenas confirmou o que eu e outros colegas temos dito. O Santos não tem dinheiro para fazer grandes contratações, isso ficou claro ali. O Santos não... Aí eu ia falar uma coisa aqui, na verdade eu preciso corrigir. Ele disse que não vai fazer loucuras, mas isso a gente não tem como saber, porque o presidente Marcelo Teixeira já disse isso outras vezes e fez muitas loucuras, né? Contratação de Mike é uma loucura, presidente. Contratação de Bilal Brahimi é uma loucura, presidente. Contratação de Tassiano pelo valor é uma loucura, presidente. Entrou como parte de pagamento. Não importa, é um dinheiro que o Santos tinha para receber e não vai receber, porque pegou um jogador que não vale isso. O Santos vendeu o Jean Lucas para o Bahia, continuou com a dívida com o Mônaco e pegou um jogador que não vale isso. Então isso foi loucura. A contratação do Mike, do Zé Rafael, do Alex Duarte, do Tassiano, do Tiquinho, caríssima, contrato absurdo. Isso tudo é loucura, viu, presidente? E o senhor, como presidente do clube, tem a obrigação de, pelo menos, não repetir esses erros. E corrigir de alguma maneira, né? Tentar ainda corrigir. Sei lá. Entrando em acordo de rescisão de contrato com esses jogadores, eu não sei o que o presidente Marcelo Teixeira vai fazer, mas ele tem a obrigação de corrigir durante esta janela o máximo possível, que for possível. Enfim, gente, resumindo aqui, em termos de contratações, o Santos está demorando para agir no mercado porque o Santos não tem dinheiro, porque o Santos depende da venda de pelo menos um jogador, e isso deve acontecer. Gabriel Brazão, Bom Tempo, Robinho Júnior, JP Sherman, algum jogador que o Santos tem, o JP Sherman está no Curitiba, mas o Santos pode negociá-lo. Existe uma cláusula no contrato de empréstimo do JP Sherman ao time de Curitiba, que permite o Santos negociá-lo, mesmo que o empréstimo dele termine só no final do ano. O Curitiba, nesse caso, teria que liberar o JP Sherman de imediato. Então, é um jogador que o Santos também pode fazer dinheiro.
Rollheiser, de repente aparece uma grande proposta aí pelo Rollheiser, pagando muito mais do que o Santos investiu nele, é outro jogador que tem mercado, poderia ser negociado. Enfim, o Santos vai ter que fazer dinheiro nessa janela. Vai ter que entrar em acordos para diminuir a folha salarial com esses jogadores que são caros e não estão sendo utilizados, para poder abrir espaço no elenco e ter dinheiro para fazer essas contratações que o Cuca pediu. O Cuca pediu laterais, tanto para a direita quanto para a esquerda. O Cuca pediu jogadores para o meio de campo e pediu mais um atacante de beirada. Essas foram as exigências do Cuca para esta janela agora do meio do ano, janela que abre no dia 20 de julho e fecha no início de setembro. Então é isso. Sobre Arboleda, eu tenho acompanhado isso até porque, e eu tiver, mas assim, a mínima informação que me leve a acreditar que o Santos realmente está negociando, está pensando na possibilidade de contratar um jogador como o Arboleda, eu vou aqui entregar para vocês, fazer pressão, vou usar o meu canal aqui para impedir mais uma loucura. Então, eu estou acompanhando isso. Até este momento, eu não tenho nenhum indício de que o Santos tem algum interesse, e muito menos que iniciou uma negociação para contratar o Arboleda. O zagueiro, lateral zagueiro, que atua no São Paulo e que andou sumido por lá e está queimado no próprio São Paulo. Mas eu tive a confirmação neste domingo que o staff do jogador está fazendo um lobby fortíssimo, espalhando aí suposto interesse do Santos na imprensa, tentando usar pessoas que têm ligações com a diretoria do Santos para oferecer o Arboleda aqui, oferecendo diretamente também estão fazendo pressão, lobby, para que o Santos se interesse pelo Arboleda. Se o Santos fizer isso, se o presidente Marcelo Teixeira aceitar isso, se o Alexandre Matos pensar em contratar um jogador de 34 anos, que tem um histórico péssimo de disciplina, que já não joga em grande nível há algum tempo e que ganha R$1 milhão por mês, se o Santos pagar 500 de salário para esse cara, mesmo que não pague nada, que não pague luvas, que não pague nada, seria mais uma loucura. Mais uma. Espero que não seja... Espero que isso não passe de especulação, de forçação de barra por parte do staff do jogador. Porque se o Santos pensar em fazer uma contratação como essa, aí para tudo que eu quero descer, né?